Olá, gente. Vamos para mais um esclarecimento. Hoje nós falaremos um assunto muito relevante, escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 17, onde Paulo fala assim: porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você sabe o significado desses termos? O que Paulo quis dizer com isso? Que o reino de Deus, o governo, o domínio, ele se baseia em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. A primeira pergunta que nós temos que fazer é por que Paulo falou isso? Onde está inserindo isso? Como eu disse aqui em Romanos 14, 17. Em primeiro lugar, para você entender, você precisa ler a carta de Paulo aos Romanos, né? Para você saber por que ele introduziu esse assunto. E em segundo lugar, você pesquisar o significado desses termos, né? Como nós vamos fazer aqui, para daí nós termos a ideia correta do que é o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus não é a denominação que eu congrego, não é a sua denominação, não é a sua crença, entendeu? Agora a palavra de Deus, ela fala o que é o reino, mas para você saber realmente qual é o seu reino, você precisa pesquisar para ter verdadeiramente a noção de fato do que é o reino dos céus. Então, em primeiro lugar, Paulo disse que o reino de Deus é justiça. Você sabe o que significa justiça? Qual a definição de justiça? No hebraico temos aqui se lê da direita para a esquerda, né? Sedek. C-D-Q. Sad, Dalet, Kof. Então aqui, Sedek. E no grego koine é dikaiosune. Dikaiosune, re dikaiosune. Qual a definição, baseando-se na Bíblia, do significado de justiça? Em primeiro lugar, não tem nada a ver com esse conceito que nós temos aí, Deus vai fazer justiça, etc. e tal. Justiça fala de honestidade, lealdade, de direito, de honradez, inocência. Então, o que é justiça? É a atitude da pessoa dela dar o que é de direito a seja quem for, mesmo que essa pessoa não mereça. Quem de nós merece a salvação? Quem de nós merece a oportunidade? Visto que a própria carta de Paulo aos Romanos diz que todos pecaram e deixaram de participar da glória divina. Então, nós vemos na antiga aliança que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o que é que se faz? Pega uma vítima inocente, sem culpa alguma, para que o sangue dela seja derramado para cobrir os pecados do povo, e a ira de Deus não recai sobre ele, já simbolizando a justiça de Cristo, aquela vista que foi inocente, né? Uma vítima justa, que sempre foi leal, mas ali ela foi caluniada, foi traída e negada, para que nós venhamos o quê? Receber aquilo que nós não merecemos, a salvação. Então, justiça fala de honestidade, integridade, imutabilidade. É o ato que a pessoa pratica de acordo com a palavra ou com o dever dela, mesmo que o alvo não mereça e não cumpra o seu ato devido. Então, justiça não tem nada a ver com a ideia que nós temos hoje.
O segundo termo, por isso que justiça, me perdoe, se desse uma definição bíblica, é a pessoa que vive de conformidade com a vontade divina. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ele disse que se nós não perdoássemos, nós não seríamos perdoados. Porque nós estamos dizendo, até no Pai Nosso, perdoa assim como nós perdoamos. Então, se você não perdoa, você termina assinando a sua própria sentença. E como Deus é justo, ele está escrito em Apocalipse 22:12, que ele vai dar o salário de acordo com as suas obras. É você que escolhe o seu pagamento. Deus lhe deu esse direito. Então ele, como justiça, entendeu? Como ato honesto, você precisa receber o salário do trabalho que você executa. Ninguém, como advogado, vai querer receber um salário de pedreiro. Ninguém, como juiz, vai querer receber um salário como um mero advogado. Então todo mundo quer receber de acordo com aquilo que ele trabalhou, de acordo com a função que a pessoa trabalhou. Então quando nós somos desonestos e queremos justificar nossos atos de acordo com o erro de outro, aí o que é que ocorre? Automaticamente nós estamos enganando a nós mesmos, ignorando a justiça de Deus. Então, que Paulo ainda diga uma coisa interessante. Há quem faça diferença entre dia e dia, e há quem ache todos os dias igual. Cada um siga a sua própria convicção. No sentido de nós queremos nos justificar um com o outro aqui. Na carta de Paulo aos Romanos. Então, estava aquela briga entre os hebreus, né, e os gentios lá em Roma. E Paulo querendo acabar com isso. Irmão, parem disso. Cada um siga a sua própria convicção, porque se você come carne, Deus lhe aceita. Se você não come carne, Deus também lhe aceita. Então, se Deus não aceita essas pessoas, quem é você para não aceitar? Então, dê o respeito devido, dê a honra devida, dê o que é de direito. A segunda parte, para não ficar muito longa, muito explicativa, é a palavra paz. Que a maioria de nós sabemos o termo hebraico, né? Que é shalom. Shalom. E em grego, eirene. Ao pé da letra, a paz. Então, eirene quer dizer paz. E agora a pergunta, o que é paz, gente? A palavra paz fala de completude, bem-estar, perfeição, saúde, tranquilidade, despreocupação, isenção de preocupação, entendeu? Fala de confortabilidade, harmonia e inteireza. Você se lembra do capítulo 6 de Mateus, quando o Senhor Jesus ele fala, né? Não andei preocupado com o que haver de comer. Não está falando aqui que você não vai planejar com o que haver de comer, com o que haver de vestir, etc. Ele dá o exemplo dos pássaros. Então, paz fala disso, da confiança, da certeza naquilo que Deus, na fidelidade divina e na justiça também divina. Isso quer dizer que nós não vamos nos desesperar? Será que isso quer dizer também que a gente não vai nos preocupar? Não, que nós somos frágeis. O próprio Cristo, na noite em que ele foi traído, ou na noite que ele ia ser traído, que ele ia ser entregue, o que é que nos relata os evangelhos? Que Jesus ele começou a orar tão intensamente que a angústia tomou no coração, que ele disse, eu estou angustiado até a alma. E o suor dele começou o quê? Começou a suar sangue. Que aquela angústia veio, aquele desespero, ele pediu ajuda dos discípulos, mas quando ele tentou, terceira vez que ele tentou, e viu que era aquela vontade do Pai, o que foi que ele fez? Ele, vamos que o traidor está chegando. E ele tranquilamente, parecia que ele não ia morrer, nem parecia que aquilo tudo ali ia acontecer com ele. Ele sabia do escárnio, das calúnias, dos açoites, da crucificação,
mas ele também sabia que haveria um terceiro dia. Então, quando fala de paz, a Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz. Fala do estado harmonioso da mente e da alma. Então, olha o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 7, a partir do 23. Que todo aquele que ouve as palavras dele e as põe em prática. Então, às vezes nós não temos ideia do termo, desse significado que nós estamos tratando aqui. Paz. Se você tem certeza da sua salvação, como Paulo fala, e a certeza no Deus que você crê, e você crê no Evangelho, você toma o capacete da salvação e o escudo da fé. Então todas as situações, todas as suas angústias, tudo que vem contra você, que você sabe que é tribulação, e você apresenta a Deus, e mesmo que Ele não der resposta, você já sabe. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E faz como está escrito no Salmo 91. Debaixo das tuas asas estarás seguro. Então todas as suas faculdades e suas aptidões, todas as suas ações, vai ser de tal forma estupenda para algumas pessoas que vai dizer assim, poxa rapaz, você nem parece que está passando pelo que você está passando, nem parece que está acontecendo o que está acontecendo com você, que você está assim. Aí você pode dar aquela resposta que Cristo disse, meu querido, quanto mais ansioso que eu esteja, eu não posso tornar um cabelo da minha cabeça branco. Eu não posso aumentar um palmo da minha altura. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Tá bem? E agora a última palavra, que é Simerá. Simcha. Simcha ou Simerá, que em Simerá e em grego é Hará, que é alegria. Gente, aqui a gente chama alegria, né? Mas esse termo Simerá ou Hará, ela é melhor traduzida com gozo, exultação, sabe? Quando, aqui, vou expressar como todo mundo gosta de futebol, quando final e o seu time ganha o último gol de virada, tá 2-0, o seu time consegue fazer 2-2 e empata, e no último minuto o time faz o terceiro gol e ganha de virada. A exultação, sabe, o povo pulando, estourando de alegria. Isso é a palavra hará, né? Gozo, exultação, né? Aquela coisa assim que você às vezes não sabe como descrever, como o nascimento do primeiro filho. Como diz um certo programa humorístico, o cara fica que nem mosquito em cima de manga podre, pulando de alegria. Então, isso fala de um sentimento, ou como é que eu posso dizer assim, que a pessoa sente, uma atitude que a pessoa toma diante de algum fato que leva ele a sentir prazer, a se alegrar, a festejar com a volta do filho pródigo. Imagine a alegria daquele pai em ver o filho inteiro voltar na casa. Imagine Jacó, depois de tantos anos, olhar no rosto de José e poder abraçar e beijá-lo. Isso é Hara, Simerá, Simcha em hebraico e Hará em grego. Então, e uma coisa leva a outra. Se você é justo, se você é inocente, se você é leal, se você é direito, se você é honrado, se você é honesto, vai levar você a ficar tranquilo, porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser manifesta, como aconteceu com Cristo ao ressuscitar no último dia, e José a ser levantado como governador do Egito. Então, a justiça leva a paz e produz o gozo, o prazer, o festejar, o pular de alegria. Então, isso é o reino de Deus. É você tomar uma atitude, mudar completamente a sua mente, como está em Romanos capítulo 12, e fazendo isso,
você terminar, não somente aqui, alegre, gostoso da vida, prazeroso, como também no reino vindouro. Então, leia mais Romanos 14, a palavra, pesquise se você quiser. Eu usei aqui o dicionário bíblico hebraico português da Paulus, o dicionário de Carlos Rusconi da Paulus, também livraria. Usei o dicionário Vini, que você pode encontrar na livraria evangélica, a Bíblia de Jerusalém, para fazer essas pesquisas. Então, assim, que Deus abençoe, e na próxima oportunidade, se assim se eu permitir, nós estaremos tirando mais alguma dúvida.